Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai criar um programinha que desenha aqui uma circunferência. Então, dado um determinado raio da circunferência, digamos um raio igual a 100, o programa vai e desenha aqui. É um programa bem simples, que ele cria aqui essa circunferência e, enfim, né, do tamanho do raio que você desejar, tá bom? Bom, então como é que a gente fez isso, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código aqui que eu criei. Vamos ver aqui por dentro, né? O código aqui é bastante simples, né? Então por que eu estou dando esse exemplo? Você imagina que você é professor aqui do ensino fundamental, ensino médio, né? E você está ensinando para os alunos ali alguns conceitos de geometria, né? E na verdade não é só, esse exemplo não envolve só geometria. Envolve geometria, envolve um pouquinho de trigonometria, etc, né? Então só para lembrar, né? Assim, quando a gente vai desenhar aqui uma circunferência, a gente precisaria desenhar cada ponto da circunferência. E como é que é dado a cada ponto de uma circunferência, né? Então, por exemplo, né, se a gente tem aqui uma circunferência de um raio R e a gente tem aqui um ângulo, né? Isso é meio ruimzinho de desenhar um ângulo, mas enfim. Então a gente tem aqui a circunferência, você tem aqui... Opa! Desculpa. Né? Você tem aqui a circunferência, né? Você tem um ângulo e, você tem que calcular quanto que é o valor de x. O valor de x é o quê? É o raio vezes o cosseno de θ. E o valor de y é o raio vezes o seno de θ. Então é bastante simples, né? Então, calculado o valor de x e de y, você desenha um ponto. Aí você anda um pouquinho o ângulo e desenha outro ponto. Anda o ângulo um pouquinho e desenha outro ponto. E assim você vai ligando todos os pontos e você tem a circunferência. Tá? Então, o que eu fiz aqui nesse programa? Né? Fiz basicamente isso. Né? Eu tinha colocado aqui como o personagem o gatinho, eu escondo o personagem, pode ser qualquer personagem. Né? Vou usar a caneta, então primeiro eu vou apagar tudo que o desenho que tiver sido feito anteriormente. Estou usando como plano de fundo aqui essa figurinha que tem o eixo XY aqui, né? Esse XY grid, tá bom? Ah, bom, então feito isso, o que que eu vou... Aqui eu cálculo, eu vou 360 graus, né? Eu na verdade fiz 361 graus para pegar aqui o último ponto, né? Então eu começo aqui do ângulo 0, vou para o ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o ângulo 360, né? Então eu dou uma volta completa, né? Bom, então o que ele faz? Aqui o x é quanto? É o raio vezes o cosseno do ângulo, né? Então aqui você combina aqui esse valor, né? Raio vezes cosseno do ângulo, né? Eu estou botando aqui o valor de x. E o y, raio vezes o seno do ângulo. Vá para a posição x, y, então como você está com a caneta aqui para baixo, né? Ele vai para o x, y, então ele é o primeiro ponto aqui, pimba, né? Aí do segundo ponto ele vai para o outro ponto, que é o x cosseno de 1, y seno de 1, né? Raio cosseno de 1, raio seno de 1. Vai para o próximo ponto, vai para o próximo ponto. E assim ele vai desenhando. Então esse aqui, loopzinho aqui, é o loop que faz a circunferência. O resto é firula, né? Então, por exemplo, quando você clica, você esconde o personagem, que é o, o gatinho, né? Pergunta qual raio, limpa tudo, erase all, né? Apaga tudo que estiver desenhado anteriormente. Pergunta o raio da circunferência, né? Então você pode fazer para qualquer raio de 50, raio 100, raio 150, raio 200, né? Aí eu vou para a posição x. Primeiro eu coloco assim as variáveis, eu coloco x igual a 0, y igual a 0, o ângulo igual a 0, né? Então simplesmente eu inicializo as variáveis, né? E eu vou colocar o raio pelo valor aqui que o usuário quiser. Então o usuário quer um raio de 100, eu boto o raio igual a 100. Escolho uma cor da caneta, né? Aí eu vou para a posição, esse negócio aqui, 7x igual a raio, y igual a raio, é o seguinte, que se você não fizer isso, né, ele vai pegar uma posição onde ele estava antes e vai traçar uma linha, aí vai ficar uma circunferência com um rabisco aqui. Então, para evitar esse rabisco, que eu estou colocando o x, que ele vai começar, vai começar daqui, no x igual a raio, e o y igual a 0. Então, a partir daqui que ele vai começar, né? Então, ele vai traçar uma linha aqui que você não vai ver, ele traça essa linha.
da posição de onde ele estava para onde que ele vai chegar no x igual a zero, mas eu apago essa linha logo em seguida, né? Então é só para ter certeza que eu vou começar o meu desenho daqui, né? Depois eu vou repetir, né? Eu posso botar de 0 a 360. Eu botei 361 porque se você botar só 360, ele vai pegar um ângulo aqui, um grau a menos, né? Então eu botei um grau a mais para passar, para fechar bonitinho aqui a circunferência, né? Então vai x cosseno θ, x é igual a raio cosseno θ, y é igual a raio seno θ, né? E eu vou para a posição xy, né? Mudo o ângulo de um grau, vou de novo. Então ele pega, calcula para o ângulo 0, vai para o ângulo 1 e assim sucessivamente, né? Então vamos rodar aqui. Rodando aqui, você vê que ele apaga tudo, o x. Né? Por que o x é igual a 0, o y é igual a 100? São as posições anteriores que estão na memória, né? Então tá. Então eu vou pegar aqui qual é o raio da circunferência. Vamos botar um raio maior, 150, tá? E ele vai calculando e vai desenhando x cosseno θ, seno θ, né? Tá? E pronto, né? Ele vai completando e vai chegar na posição final, né? X é igual a 150, y é igual a 0. Então deu a volta inteira e criou aqui a circunferência, né? Bom, então esse é o código aqui para esse programa. Então qual que é assim, o lado legal aqui desse programa, né? Porque ele junta conceitos que você estudou e que os alunos estudam assim em matérias diferentes, né? Então, sei lá, você está estudando trigonometria, você está estudando os ângulos, né? Está estudando seno, cosseno, tangente, não sei o que, né? Aí você está estudando geometria, você fala, para calcular a posição você precisa do x cosseno θ, L cosseno θ e tal, né? E nesse programa você está usando esses dois conceitos, né? E está usando também programação, né? E, enfim, né? E você pode brincar, né, com o programa, né? Porque essa é a parte mais divertida do Scratch, né? Então você pode criar. Então, por exemplo, se eu simplesmente tirar o hide aqui dessa história, é o gatinho que vai fazer o programa, né? Então olha lá, né? Rodando, né? Uma circunferência 100, né? Não, é que ele não está aparecendo. Então eu tenho que botar um show aqui, né? Então desculpa. Vamos botar um show aqui no Lux, né? Cadê? Show, né? Então vamos agora, né? Agora vai aparecer o gatinho brincando aqui, né? Stop. Qual o raio da circunferência, né? 100, né? Aí vai desenhando, vai o gatinho desenhando aqui a circunferência, né? Aí você pode brincar aqui com o programa, né? Então você pode mudar o ícone, né? Você pode falar, não, vem cá, eu quero mudar aqui, por exemplo, o tamanho da caneta, né? Então eu venho aqui na caneta, né? Eu posso mudar, sei lá, né? Ou a cor, vamos mudar o tamanho da caneta aqui, né? Então vamos botar aqui a pensar isso. Eu até botei na posição errada, vamos colocar aqui assim, ó, tá? Isso fica melhor, né? Então vamos botar aqui assim, mudar aqui para 2 o tamanho da caneta, ou 3, vai. 3, aí vamos rodar, né? Qual raio? Vamos botar raio 150. Ó, a caneta mais grossa, tal, né? Enfim. Então você pode brincar aqui à vontade com o programa. E quando a criança ali, o aluno está brincando, é aí que ele está realmente aprendendo, né? Então vamos tirar o gatinho agora aqui, né? Vamos botar um hide aqui, né? Vamos fazer o mesmo programa agora sem o gatinho, né? Então vou rodar aqui, sem, né? No meu programa aqui, sem o gatinho. Então você pode fazer várias coisas. E, bom, agora que você criou um programa que faz circunferência, você pode criar uma função que faça a circunferência. Aí você chama a função e você pode mandar criar diversas circunferências, modo aleatório, colorido, né? Pode botar o fundo aqui, um fundo preto, as circunferências de várias cores, né? Então dá para você brincar à vontade. Então é essa a ideia, né? Eu dou aqui um código inicial e você faz o remix do código, você reutiliza o código, criando situações, desafios aqui para as crianças, não deixando as crianças aqui brincarem à vontade com o código, tá bom? Então é isso aí, pessoal.